Shalom. Bom, estou aqui para iniciar, né, um estudo antigo, mas que, lendo ele esses dias, né, ele é de 2016, ele tem uma lição muito linda, né, o próprio estudo. E principalmente nós sabendo, né, que, por exemplo, aquele livro apócrifo, né, de Enoque, né, que foi escrito no quarto século, né, nem se sabe por quem, muita coisa foi adulterada na palavra. Então esse estudo que nós vamos fazer hoje, que vai ser assim o início desses programas, né, sobre... O início não, já teve vários, né? Esse aqui vai ser o de número 19, né? Nós vamos estar demonstrando a realidade sobre as Escrituras. Porque esses ignorantes que dizem que a Escritura é inerrante, etc, 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 eles não sabem nada. Esses outros ignorantes que leem lá uma coisa, e tipo os da CCB, né, que leem lá, por exemplo, que a letra mata, eles proíbem de ler a Bíblia. Sabe? Então a ignorância, como diz o próprio Pai, é que iria acabar com o povo dele. Então aqui nós estaremos no primeiro capítulo, né, do que eu dei o nome de A Inerrância das Escrituras, ok? E vocês vão, então, acompanhando isso, como eu deixei bem claro aqui, isso aqui não é um ensino, porque eu acho que já acabou o tempo dos ensinos, né? Nós estamos na hora de ditar quem vai e quem fica. Mas vamos lá. Então, o capítulo 1, que nos diz o seguinte: a inerrância das Escrituras. Para quem não sabe, a inerrância das Escrituras é quando alguém fala que as Escrituras não foram alteradas, que as Escrituras são exatamente iguais à forma que elas foram escritas há milênios. Eu não quero aqui só culpar o catolicismo, os papas, o romanismo, mas nós temos que lembrar que o Pai, perfeito como ele é, ele poderia ter, né, feito com que aqueles papiros, aqueles materiais, as peles de animais, etc., que foram utilizados para que a palavra fosse escrita, nunca estragassem. Sendo que assim nós teríamos a palavra pura, a palavra exata, da forma que ela foi passada por Yahweh àqueles que ele enviou para escrever e falar com o povo. As pessoas não entendem que existe todo um plano atrás disso, né? Plano esse que tudo que está ocorrendo em nossa volta hoje, em 2021, faz parte desse plano do Pai. Como eu já disse milhões de vezes, é a finalização da segunda parte do plano do Pai, que são 4, para que então ele possa dizer: agora está tudo criado. Então é complicado, meus irmãos, sabe? É complicado. Eu realmente, a cada dia que passa, eu me sinto assim mais
rebelde com relação, né, a esse povo que não merece nem a atenção do pai, né? Por que vai merecer a minha? Além do que se eu der atenção a esse povo que o pai não está dando, eu poderei estar agindo contrariamente à vontade do meu pai. E como eu disse no último, não existe nenhum ser humano que pague perdermos a chance de passarmos para o terceiro estágio. Ok? Então nós temos visto que a grande maioria dos ditos religiosos, essas pessoas assim, né? Principalmente aqueles que tomam as escrituras sagradas, a Bíblia, como bandeira, né? Pouco ou nada dela sabem. Entendem? Alguns creem ser ela exata e infalível. Sabe? É uma coisa assim absurda, né? Que ela não tem nenhuma modificação, erro de cópia. Vocês já pensaram de quando ela começou a ser escrita há 3.000 anos antes de Hamashia nascer por Moshe, que ela vem sendo copiada. Por exemplo, se eu tiver que copiar qualquer das minhas Bíblias, eu tenho um monte aqui, coitado de quem for querer copiar o que eu escrevi. Porque desde 96 que eu só quase escrevo no computador, que então eu já não compreendo, mas eu mesmo, às vezes, o que eu escrevi. Então imaginem que durante esse tempo todo, até surgir a imprensa, quando houve a primeira Bíblia impressa, que demorou quase 800 anos depois do nascimento do Mashiach, qualquer pessoa que tivesse uma Bíblia, ou ela mesma tinha copiado de alguém que tivesse, ou então ela não teria. Eu sempre digo, lá em Apocalipse, na última página, no último livro, está escrito um aviso muito forte de que qualquer um que adulterar qualquer daquelas palavras do livro, porque o livro é um só, quem dividiu foi Roma, criando o Novo Testamento para jogar para escanteio o povo semita, dos quais eles roubaram o livro sagrado. Então observe, existem manuscritos, e isso qualquer pessoa aí que estuda isso, mesmo que ele não tenha, vamos dizer, a coordenação do pai, porque ele é um descrente, que a maioria dessas pessoas que se colocam a pesquisar as palavras, eles são descrentes, né? Eles estão ali fazendo aquele serviço, mas na verdade eles não creem no que eles estão lendo. Eles querem é achar defeitos. Eles querem é produzir provas contrárias a tudo aquilo que lá nós encontramos. Entendem? Mas esses mesmos, né? Porque a gente não pode ficar somente lendo a palavra. Temos que ler a palavra e estudá-la, mas dê uma olhada. É que está muita luz ali, né? Eu devo ter mais de 100 Bíblias. Tá? Não iguais, né? Claro.
mas 100 versões diferentes. Não vou dizer que li as 100 inteiras, mas posso dizer que eu li a Bíblia muito mais vezes inteira do que se eu tivesse lido uma vez cada uma dessas 100. E à medida que os anos foram passando, as coisas foram ficando mais claras. Coisas que eu já havia até pregado em púlpito, eu vi que era heresia. Então observe, esses estudiosos, eles escrevem muito o seguinte, que existem manuscritos. Vocês não vão pensar que tem os rolos lá com os livros na sequência, não. Tem um pedacinho de um pedacinho de outro. Esses que foram encontrados no Mar Morto, por exemplo, eles estão até hoje tentando decifrá-los. Isso aí deve ser uma espécie de mensalão, né, da Bíblia, porque esses cientistas têm que viver de alguma coisa. Observem, esses especialistas dizem que a pessoa que copiava, né, a escritura, em certos momentos ela não conseguia entender o que estava escrito. Devido ao quê? A caligrafia, porque tudo era feito à mão. Devido à deterioração do tempo. Então é muito comum você ver que os pergaminhos, as peles de animais, enfim, tudo que já tentaram usar para escrever, existem pedaços faltando. Existe letras que são impossíveis de alguém decifrar qual letra realmente é aquela. E nós sabemos que no hebraico uma letra pode modificar totalmente o sentido ou totalmente até a própria palavra, o significado, né? Então, como que alguém pode falar que não, que a Bíblia é inerrante? Um vagabundo desse uma vez me mandou até um mapa do inferno. Sabe, eu dou risada até hoje da cara dele. Porque eu gostava de conversar com ele, né? Eu ainda era cristão na época, porque ele falava muita coisa legal sobre a doutrina. Embora ele fosse contra a lei, fosse a favor da graça, né? Daquelas 3 deusas que nem existem, né, gregas, mas eu gostava da seriedade com que eu via que os batistas fundamentalistas levavam a coisa. Nem por isso deixavam de interpretar Shaul totalmente errado. Enfim, por quê? Porque eles acreditavam na inerrância da palavra. Então, por um absurdo que pudesse estar escrito, como por exemplo Shaul falando, pela graça sois salvos. Ora, procura aí na internet, coloca Deusa Graça. São 3 irmãs que representam fecundidade, sexualidade e beleza. Então o que acontece? Quando a pessoa estava copiando e ela encontrava um trecho que ela não conseguia entender, ela continuava pelo contexto até onde ela entendeu e de onde ela começava a entender de novo. Até aí, isso é o menor dos erros.
O pior é que então o que ele fazia? Nas margens, ele escrevia, ó, do texto tal até o texto tal, eu transcrevi de acordo com o montante, né? De acordo com... Como é que fala? Esqueci a palavra. De acordo com o contexto, né, daquele capítulo, daquele livro, da própria palavra, tudo que está lá tem que ser dentro do contexto da palavra completa. O que foge disso... Eu até dei exemplo para uma irmã agora, pelo Zap, que eu disse a ela, observe, Tiago diz que quem não tem arru, não tem amor. Em João 3,16 diz que o Pai amou tanto o mundo, e aquela tralalá, né, depois. Como que pode? Já fui chamado de herético por causa disso. Como que pode? Mas hoje que eu compreendo o porquê, eu me sinto realmente até, vamos dizer assim, agraciado mesmo, né? Mas não pela graça. Agraciado, ou seja, presenteado pelo Pai, para poder ver essas verdades, enxergá-las, entendê-las, saber explicá-las, e que se dane quem diz que eu sou louco ou que eu estou falando abobrinha ou heresia. Entendem? Eu não vou repetir um texto espúrio como Mateus 28, 19 e 20, que fala numa coisa que nem existe, que é o batismo. E logo em seguida ainda diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só porque está escrito. E até me tornar trinitariano por causa disso. Pô, vai estudar, meu. Se o Pai não te deu aptidão para isso, é porque você não vai ter futuro. Para você o tempo já bastou, já passou. Agora é só amargura. Então veja, eles não conseguem enxergar, por estarem na operação do erro, ou que foram cegos pelo Pai, né? Que propositadamente Hu permitiu tudo isso para que apenas a quem fosse dado o entendimento e o discernimento seria privilegiado, podendo compreender, né? Vamos dizer, o que realmente, é verdadeiro, o que realmente é palavra do Pai e o que não é. Porque vejam, meus irmãos, todo mundo fala que o Pai, todo mundo sabe, pelo menos diz, né? Mas eles não acreditam, porque senão eles não estariam aí, né, comendo capim, ao invés de observar os tempos e saber em que ponto estamos. Mas sabe, se o Pai quisesse, eu, você e qualquer outro, teria nas mãos
uma cópia daquilo que Moshe escreveu. Ele não para tudo. Mas assim não foi. Por quê? Porque na verdade no plano dele teria que ocorrer essa mudança para que 2/3 da Terra possam ser mortos agora no final da segunda etapa do plano dele. Ok? Veja, nós vamos procurar nessa série não ensinar, pois como eu já disse, o tempo de aprender já se findou, já era. Ou está muito próximo, né, de se findar. Mas sim, demonstrar o que é, de que é composta, para que serve e para quem foi escrito. Né? A palavra de Hu. Sinceramente, eu espero que alguns possam compreender isso. Mas de coração, para mim tanto faz. Pois o joio já está sendo queimado. Os seguidores do mito criado por Roma, já há séculos, né, possuem a resposta que eles precisam ouvir sobre si mesmos. Mas a operação do erro, onde eles foram jogados pelo próprio Yahweh, os seus falsos pastores e a cegueira, né, que a operação do erro provoca, não os deixa enxergar. Quanta gente que eu já não sentei lado a lado com ele durante dias, meses, tentando explicar uma coisa, e eu via que ele não conseguia entender, não porque ele era burro ou porque ele estava cego pelo Pai. Olha, essa passagem que eu vou ler agora, nenhum crentino vai poder dizer que não a conhece. Agora, pode ser que muitos não percebam que está falando dele mesmo, né? Vejam só, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Hu, mas aquele que faz a vontade do meu Hu, ou seja, aquele que pratica a vontade, a lei, tudo, de acordo com o que Hu quer de cada um daqueles que fazem parte de seu povo. Do Hu, do próprio Mashiach. Entendem? Aquele que vocês dizem que é o Hu. Não. Aqueles que vocês dizem que é o Hu, tem Hu. Porque ele é um ser humano como nós, que tinha uma missão a cumprir. Então o Hu dele, que está na eternidade. Aí ele continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, aí o Mashiach falando, né? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Isso nós encontramos no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Você se identifica entre esses? Já voltamos. Antes de mais nada eu quero falar, olha só que bonitinho. A minha esposa me fez uma bata, com os tecite, tudo perfeito, unindo duas camisetas, que nem me serviu. E agora eu tô com uma camiseta nova, uma bata nova, sabe? Isso para mim é muita alegria. Talvez muito mais do que quando eu podia comprar um terno Giorgio Armani. Entendem? Vocês não entendem. É isso. Já volto. Shalom! A cada dia mais cresce o número de pessoas, servas ou não, que nos perguntam a respeito do tzitzit, se faz parte da lei, se é para os nossos dias, etc. Lerei um texto da palavra de Yahweh que espero elucidar essa questão. Fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahweh, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e separados sejais a vosso lucro. Isso está em Bamidbar, Números 15, 38 a 40. Então vamos lá. Se faz parte da lei. Sim, acabamos de ler aqui os versos que diz quando o Criador nos deu essa lei. Se é para os nossos dias? Sim, é para os nossos dias. A própria lei diz, pelas suas gerações, ou seja, indefinidamente, enquanto houver Yashuru sobre a face da terra. E diz mais, para que sejamos separados. O que significa isso? Quando ver as franjas, lembrar da lei e cumprir, e não ir segundo os nossos olhos, a concupiscência dos nossos olhos, ou o desejo do nosso coração. E desta forma, quando você cumpre os mandamentos, você se separa das profanações do mundo, das coisas profanas. Então isso é ser separado. Kadosh.